Estamos recebendo aqui no Jornal do Minuano, nossos estúdios, o professor Emerson Risati. Professor, olha, muito obrigado pela tua presença e sempre prestativo conosco. Ele é integrante da equipe Pampatec e também o professor Vitor Almada, lá do Pampatec. Professor Emerson, primeiramente, bom dia. Eu já te pergunto, né? Planejamento da inovação para novos negócios, professor. O que quer dizer, hein? Bom dia. Bom dia, Giovanni. Bom dia à equipe da Minuano e aos ouvintes. Bom, a gente está aí a convite do Giovanni, então, para falar genericamente, vamos dizer assim, sobre a inovação nas empresas. É um tema todo dia muito importante na vida do empreendedor. E agora, nessa época do ano, né, que normalmente é um pouco mais calmo nos negócios, a gente costuma indicar que o pessoal use para fazer o planejamento. Ou seja, pensar, né, o que vai colocar de inovação nas tuas empresas. E a inovação não é só a inovação tecnológica, de botar um computador novo, de botar um novo software. A inovação também é pensar especialmente como o cliente está recebendo a atenção da empresa, como o cliente está tendo a sua necessidade atendida. Muitas empresas ficam olhando só para os seus custos, para como está funcionando ali dentro, e esquecem de pensar a razão de existir de qualquer empresa, que é o cliente. E facilitar a vida do cliente hoje é o que tem gerado mais negócio, o que a gente chama de ajudar o cliente a ter a sua vida mais facilitada. Não cria mais uma complicação, mais uma coisa difícil para o cliente fazer se ele quiser te comprar. Tu tem que tornar isso cada vez mais fácil. O Pix, para mim, é um exemplo prático de uma inovação que facilitou absurdamente a vida das pessoas. É claro que por trás tem uma tecnologia pesada, de alta qualidade. O governo brasileiro é inovador nesse sentido. No entanto, é uma facilidade para o usuário que abriu diversos negócios que antes eram até mais complexos. Então, o que a gente quer dizer é isso. Olha para o que está acontecendo no mercado, olha para... tenta olhar qual que é, como a gente chama, a jornada do cliente. Como que o cliente fica sabendo que o teu produto, a tua loja existe, como que ele chega até ela, como que ele estaciona, como que ele vai até ela para comprar, se ele pode fazer um pedido pelo WhatsApp, se ele te acha no Instagram, como que o cliente está fazendo para chegar até a tua empresa, fazer a compra, poder pagar de um jeito fácil e não ter barreiras ao longo disso. Hoje para todo lado tem opções. E a gente esquece, não, mas a minha concorrência hoje é a internet, os chineses que vendem barato. Eu tenho dito que muitas vezes a concorrência é a tua própria empresa que coloca barreiras para o cliente, de qualquer dificuldade que tu colocar. Não, volta amanhã que agora a maquininha não funcionou, volta não sei o quê. Cara, é pedir para o cara não comprar, entendeu? Então, a grande inovação na tua empresa esse ano pode ser tu sentar com teus funcionários ou parar para olhar para o teu negócio e como que a gente pode facilitar a vida do nosso cliente para ele não ter que, na próxima vez, não pensar em eu vou ali no outro, no concorrente que é 5, 10 reais mais barato. Tá, mas eu vou aqui que é mais fácil, mais rápido, resolve a minha vida e eu sigo tocando a vida. Então, às vezes, a gente pensa a inovação como uma grande, né? Vou ter que comprar um computador novo, um software. É claro, essas coisas hoje estão a cada dia, né, mais acessíveis, mais fáceis de usar, mas elas não podem ser também uma complicação. Não, vou fazer uma grande inovação na minha empresa, vou botar um software novo, e aí o software não funciona, tranca a vida de todos os clientes e o cliente fica mais difícil ainda de comprar. Será que isso é uma inovação? Então, o que a gente tem que pensar na inovação é o quanto a gente facilita a vida do nosso cliente. E é isso que a gente tem dito para as empresas que procuram o Pampatec para fazer a sua inovação tecnológica. Ela tem que ter uma razão de existir, que é resolver um problema, né? Tirar uma barreira da vida do nosso cliente. Importante, né? E professor, claro que daqui a pouco a gente vai conversar com o Vitor Almada, se esses colegas também têm algum questionamento, mas de tudo isso, o importante é o atendimento também, né, professor? Cara alegre, agilidade, isso ajuda bastante, né? Como eu estava falando, essa é mais uma barreira que a gente pode, é barato, não custa caro, não custa nada, na verdade, tu tirar mais essa barreira do cliente.
se encaixa nisso que eu estava falando. Se o teu cliente está lá com a vida apertada, correndo, com um monte de dificuldade, aí tu vai ser mais uma dificuldade, mais uma barreira, vai ser mais um que coloca um problema ou minimamente não atende o cara com, né, com um sorriso, como tu está dizendo. Então, o que eu me refiro é isso. Comprar na China é barato. E é isso. Às vezes é difícil, às vezes demora, tem um monte de empecilho. Então, o que tu pode fazer na tua empresa hoje para concorrer é, primeiro, ver que barreira que tu não tá, né? Que barreira que tu pode diminuir para a compra do teu cliente. E o segundo lugar e aí eu posso passar para o Vitor falar também, que é como que a gente usa a tecnologia. Se tá fácil para o chinês vender para nós, a mesma tecnologia está acessível hoje para eu vender daqui para o mundo. É que tu tem que dar uma entendida, uma lida sobre isso. Mas está tão fácil quanto. Eles também tiveram que estudar um jeito de fazer chegar as coisas aqui, assim como a gente também pode fazer para colocar o nosso produto a ser vendido no mundo. A tecnologia, a grande vantagem dela é que ela está disponível e acessível para todos. E para um empresário chegar aí, professor, tem também um incentivo, né? O financiamento está aí à disposição, existem várias ferramentas, né? Mas não necessariamente é uma medida que tem que ser planejada, por isso que eu falei planejamento. Sim. Às vezes, né, tem que olhar se é realmente necessário ou se é, como eu falei, uma mudança de processo, do jeito de fazer, porque às vezes as empresas elas olham, não, eu preciso de dinheiro para fazer isso, e às vezes esquecem que é mudar o jeito de fazer as coisas, que a gente chama mudança no processo. E às vezes só o fato do jeito como tu trabalha é que está criando essa dificuldade, e não necessariamente pegar o empréstimo para mudar toda a loja antes mesmo de pensar se é isso que resolve a vida do teu cliente. Importante, né? A informação do professor. Professor, agora também Vitor Almada, integrante da equipe Pampatec. Professor, o pessoal pensa que vocês estão de férias. Não, vocês estão na atividade, né, professor? Dando essas orientações que o Emerson comentava, isso mesmo? Bom dia. Bom dia, exatamente. Então, agradecer aí, Giovanni, pelo teu convite, né? Convite da equipe aí. Convite aí da equipe. Bom dia aí a toda a equipe da Rádio Minuano, bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Sempre que nos convida, a gente vem aí com todo o entusiasmo, né, Emerson? Porque realmente é a missão do Pampatec trabalhar com empreendedorismo, é o desenvolvimento regional através do empreendedorismo de base tecnológica. A gente já vem cumprindo essa missão aí, os números comprovam isso, já inclusive superamos as nossas próprias expectativas aí com relação a isso, já são 25 CNPJs, com certeza... Criados lá no Pampatec? Criados no Pampatec. E provavelmente a gente se aproxime de 30 esse ano. A gente tem agora, a gente sai daqui às 9, a gente tem aí reunião com provavelmente vai ser o 26º, e que a Leve Star é uma empresa na área do agronegócio que inclusive já está pré-incubada lá conosco e vai ser o nosso próximo CNPJ incubado. Então, assim, são 26 e provavelmente a gente chegue a 30 esse ano. E com uma arrecadação só de DARF, que é o imposto federal, já passou de 5 milhões de reais, né? A gente tem a empresa EGD, que é a referência na região em energia renovável, que nasceu lá conosco, iniciou em 2013, no desafio modelo de negócio. Então, assim, os números já comprovam que até superamos. Lá atrás, em 2010, nós não imaginávamos que íamos estar tão prósperos hoje, né? Então, assim, é importante também a gente agradecer a mantenedora, que é a Unipampa. Então, todo parque tecnológico tem um mantenedor, seja uma prefeitura, uma universidade, ou está ligado até mesmo à empresa, mas no nosso caso é a Universidade Federal do Pampa, é a Unipampa. Então, a gente tem todo o apoio da gestão para fazer isso, e eu sei que o professor Roberlaine, que é o nosso ex-reitor, vai estar aqui com vocês hoje às 9 horas, né? Está convidado. Então, assim, já fica o meu agradecimento para ele, que passou agora, que passou o bastão, que passou o comando para o professor Edward, e a gente tem a sorte de contar com todo esse apoio agora na nova gestão com o professor Edward. Nós também continuamos com todo o apoio para manter o Pampatec, porque a gente sabe que existe um custo para manter toda a nossa atividade, para a universidade. Então, assim,
A gente só existe porque tem uma mantenedora, então é importante que a gente faça aqui esse agradecimento, tá? Para a Universidade Federal do Pampa, não só para o reitor, mas também como para a direção do campus, que entendeu o nosso propósito na época, né? Antes de 2010. 2010 foi o nascimento, digamos assim, mas a direção do campus entendeu o nosso propósito antes mesmo disso e encampou junto para que isso acontecesse. O projeto Pampatec hoje ele é modelo para os demais campos da universidade. Aliás, não existe, né, professor? O único é de Alegrete, é isso mesmo? Já existem embriões, digamos assim, tá? Então, e existem projetos em alguns campos que já estão bem avançados, tá? Mas, realmente, em funcionamento e com empresa em funcionamento, por enquanto, é apenas o Pampatec aqui em Alegrete, mas também a gente dá todo o auxílio que é possível, que está ao nosso alcance, e a gente quer muito que isso aconteça em outras cidades. Por quê? Porque isso é o que a gente chama de ecossistema de inovação. Então, a gente não pode ser uma árvore isolada aqui em Alegrete, né? A gente tem que ter esses parceiros e isso tem que acontecer em outras cidades. Então, a gente quer muito que isso aconteça. É claro que na nossa região é um movimento que é um pouco mais lento do que a gente gostaria. Então, isso é impossível da gente acelerar. Isso tem um tempo para acontecer, isso vai acontecer, entendeu? E, como eu disse, a Unipampa, e principalmente com a nova reitoria agora, que a gente tem... passou o bastão do Roberlane para o professor Edward, e a gente continua aí com todo o suporte. E essa nova reitoria tem um projeto aí para encampar todas essas novas incubadoras de empresas, todos esses ambientes de inovação, né? Mas, como o Paulo disse, sim, somos a referência no sentido isso que o Vitor diz, de demonstrar para os outros como é que se faz, né? Como a gente fez. Tivemos que escrever um projeto que não existia na Unipampa, e aí hoje as outras unidades da Unipampa, que são 9, além da Alegrete, Estão copiando. Estão se inspirando nesse modelo. Em anos anteriores, agora nos últimos 2 anos, como o Vitor falou, no apoio do professor Roberlane, 3 deputados federais colocaram emendas parlamentares para que outros 3 campi da Unipampa construíssem as primeiras salas da incubadora da empresa, que é o início do que é um parque tecnológico, né? Então, Itaqui, Caçapava do Sul e Bagé estão em construção as suas empresas, como o Vitor disse, com investimento da Unipampa e do governo federal. Provavelmente a de Bagé já tem uma maturidade, porque já estavam trabalhando há mais tempo, deve iniciar primeiro, mas principalmente, e aí dá o reforço do que o Vitor falou, porque em Bagé, a partir do apoio da prefeitura e outras entidades, como o Sebrae, está se formando um ecossistema, como a gente diz, um grupo de apoio para que esse negócio aconteça. E aqui Alegrete, eu estou na reunião para fazer isso desde 2008, né? E sempre teve esse apoio da prefeitura no primeiro momento, colocando aquele terreno, né? Aquele terreno onde hoje é a Unipampa e o Pampatec eram de propriedade da prefeitura, e todos os outros órgãos que fazem parte desse ecossistema, como a gente diz, colocando o apoio, porque ninguém faz nada sozinho, né? Não tem como a gente ajudar uma empresa a nascer sem o apoio de diversos órgãos e entidades. Professor, você fala em empresa, lojas, enfim, o Pampatec, ele tem projetos também, já que nós somos aqui a questão de agricultura e pecuária, né? Mas para a parte de lavouras, da questão de cabanhas, enfim, como é que trabalha o Pampatec nesse sentido? O Pampatec faz a conexão entre o que é estudado na universidade, o que é pesquisado na universidade, para colocar isso na prática, na vida direta das pessoas. E o que a lei do Brasil diz e o que o mundo inteiro constatou, que a ferramenta para tirar a pesquisa do laboratório e colocar para resolver problema da vida das pessoas é através de uma empresa. Então, o Pampatec é esse meio. Ele é um órgão da universidade que ajuda quem quer empreender para pegar a inovação da pesquisa e colocar. Hoje a gente tem um projeto chamado Centro de Inovação do Agronegócio, que recebeu investimento de 3 milhões de reais do governo do estado do Rio Grande do Sul, e são 10 subprojetos, vamos colocar assim, todos na área do agronegócio, de projetos para melhorar a eficiência dos silos, para perder. Não adianta tu colher um monte de soja, botar dentro de um silo e
por alguma razão se perder. E uma lista de outros na área de energia, de irrigação, até com a preocupação com o que se faz com a cinza da casca do arroz depois do processo. Então, é um projeto muito amplo, de longo prazo, e que a gente tem uma expectativa que nos próximos 3 ou 4 anos nós vamos ter empresas que vão vender inovação daqui para o mundo, para além de só do Brasil, porque são pesquisas de ponta já premiadas no mundo afora e que agora tem dinheiro para virar negócio. Quem quer conhecer mais sobre o PampaTec? A gente tá, pode, procura no Google PampaTec da Unipampa, porque daí é mais fácil de achar os contatos ali. A gente tem telefone, WhatsApp, e-mail, tá tudo lá. A rede social é muito usada, a gente tem a rede social tanto no Instagram quanto no Facebook do PampaTec. Pode ver um pouco dos projetos, dos eventos lá e também puxar de lá o contato com a gente. Professor, obrigado pela tua participação. Vem nos dar uma aula aqui, né, professor Emerson, como sempre. Obrigado pela informação também, o professor Vitor. Professor Vitor, faça o convite, pessoal que ouviu aí, quer saber um pouquinho mais. Qual é o horário que vocês estão para recepcionar esse pessoal? Olha, nosso horário é das 8 ao meio-dia e das 14 horas às 18, e a gente pede sempre que faça um agendamento, como o Emerson disse, é importante isso, né? E nos achar é muito fácil. A gente tem Instagram, tem o nosso site, tem o contato ali também no site, tá? Então a gente pede sempre que faça o agendamento para que a gente possa atender aí da melhor forma possível. E também é importante colocar que o PampaTec, ele está na mantenedora, que é a Unipampa, mas ele é de toda a comunidade. Inclusive, uma boa parte de todos os projetos, de todas as empresas que nasceram, são oriundos de pessoas da comunidade que tiveram essa dor, tiveram esse problema. E uma boa parte, talvez até a maioria, são do agro. São produtores rurais ou pessoas ligadas ao agro que tinham um problema e a gente conseguiu resolver com o uso da tecnologia que é desenvolvida aqui em Alegrete, tá? Isso a gente fala de software, de várias questões, não só o software, a própria EGD trabalha com muitas soluções de eficiência pro agro. Então, uma boa parte das startups que nasceram no PampaTec tem esse viés que é o agro, porque esse é o que é mais forte aqui na nossa economia, né? E aí, falando em agro, é tanto a pecuária quanto a agricultura. Só da pecuária nasceu 2 ou 3, e a agricultura também 2 ou 3 software que mudaram, digamos assim, quebraram alguns conceitos que a gente tinha da produção aqui, porque a gente sabe que muitos produtores não usavam nem Excel na época, que dirá um software aí de gestão, sabe? Então, isso realmente quebra. E falar de inovação, essa quebra de paradigma, ao falar de inovação, porque uma boa parte da população também acha que isso é algo que está muito longe, está muito distante, ou está dentro apenas da universidade, ou é algo que é difícil de alguém realizar, até na sua própria empresa aqui do comércio tradicional ou da indústria, né? De realizar isso na sua própria empresa, sabe? Então, a gente vem também para quebrar um pouco isso. O Emerson já falou que às vezes é só uma mudança no processo, tá bem? Às vezes é só uma mudança no jeito de fazer as coisas, essa inovação. E o conceito de inovação, se alguém der o Google aí, o conceito de inovação é colocar na prática todo esse conhecimento que é gerado dentro da universidade, colocar ele para gerar uma solução prática para a sociedade que resolva um problema da sociedade. Então, todos esses 25 CNPJs nasceram de algum problema nosso, local, e que gerou um novo CNPJ que hoje está vendendo para o Brasil inteiro. Então, essa é a lógica, digamos assim, para deixar um pouco mais perto do que... E até dando um exemplo, dá tempo ainda, Giovanni? Sim, dá tempo? Dando um exemplo prático aqui, um produtor nosso, não vou citar nome aqui, mas um produtor rural nosso, chegou no PampaTec, e isso é muito comum, né? Com um problema que ele precisava gerenciar a sua fazenda. Na verdade, eram 2 ou 3 na época que ele tinha e precisava gerenciar. É claro que esse produtor já tinha um Excel e já tinha uma proximidade ali com a tecnologia, nos procurou, e desse problema dele gerou uma nova startup, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Essa nova empresa hoje, inclusive, já não está mais foi investida, no PampaTec, foi investida, já não, ela cresceu tanto que ela já nem está mais no PampaTec, ela tem na incubadora em Passo Fundo. Passo Fundo, Quando investidor lá, né?
E isso é tecnologia gerada aqui, uma inovação gerada aqui de um problema de um produtor rural nosso. E achou a solução lá com vocês. E o que a gente descobriu? Que esse era um problema também de outros produtores Brasil afora. Que coisa, hein? Obrigado, professor Vitor. Sucesso, hein? Obrigado mesmo pela participação de vocês. Tivemos aí a presença do professor Emerson Risati. Diga de passagem, mestre, né? Mestre e professor Emerson Risati. Também o Vitor é mestre e professor lá do Pampatec, trazendo informações aqui no Jornal do Minuano. É com você, Paulo Barbo.